Mais um jogo em casa e a esperança de voltar a vencer após 2 empates consecutivos. O Verdão vem a campo sem sua estrela principal. Marcinho tem o desafio de substituir Edmundo suspenso. A equipe das Laranjeiras também não tem sua principal estrela, que ultimamente anda um pouco apagada. Sem Petkovic e mergulhado em uma crise pessoal, o Fluminense tenta reagir no campeonato. Mas a concentração do Palmeiras era total e logo aos 7 minutos veio o primeiro golpe. O levantamento perfeito, quase com as mãos de Paulo Baier, foi a medida exata para o zagueiro Nem marcar o seu segundo gol no Campeonato Brasileiro. O Fluminense não tinha espaço e o jeito era arriscar tudo nas cobranças de faltas. Na pressão, Marcinho quase fez de cabeça. O Verdão parecia estar ligado em alta voltagem. Correndo na velocidade da luz, este gol foi anulado, mas valeu pela bela jogada do lateral Chiquinho, que estreava diante dos olhos verdes. Neste que valeu, o jovem Francis demonstrou em toda a jogada como o time se comportava em campo. Atenção na antecipação, velocidade e tranquilidade para marcar um lindo gol. Diego Cavalieri ainda teve tempo de ser lembrado e com essa defesa fazer o torcedor esquecer por alguns instantes o goleiro Marcos. No início do segundo tempo, o Fluminense quase diminuiu. O técnico Tite percebeu que a sua equipe voltou mais tranquila do que devia. Antes de deixar o gramado, Marcinho perdeu esta grande oportunidade. Além de treinador, esta imagem reflete todo um sentimento que Tite tem pelos seus jogadores. A partir daí, novamente o Palmeiras passou a sufocar o Fluminense. Antes de ceder seu lugar para Amaral, pela esquerda, Chiquinho desequilibrava e mais uma vez serviu como uma espécie de garçom Juninho, que marcou um golaço. O torcedor pode estar se perguntando, e o Fluminense? Perdeu para o Palmeiras por 3-0. No final, o gesto do técnico Tite representou o que é o Palmeiras hoje, dentro de campo. O Palmeiras chega à marca de 9 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Agora são 6 vitórias. O bom momento, às vezes, faz sonhar alto. Mas a euforia é uma palavra que, pelo menos por enquanto, está totalmente fora do dicionário do Verdão. Mas temos que ter atenção para não perder e não esmorecer e baixar a guarda. Se baixar a guarda, a ponte vai vir e vai nos atropelar. Então tu recicla e fica contente um dia, tenha coragem. No outro já vem de novo. O campeonato é assim. Mas é muito difícil encontrar o tempo para que as coisas aconteçam e o devido tempo, e tu apressar o processo. É um desafio, cara, que só quem vive, quem bota a camiseta do Palmeiras e de grande clube sabe. E a equipe do Palmeiras se representou agora à tarde na Academia de Futebol. Mais informações com o repórter Marcos Roberto. A reapresentação do elenco agora à tarde, os jogadores que atuaram os 90 minutos na vitória diante do Fluminense por 3-0 realizaram apenas um trabalho de hidroginástica no Palestra Itália. Aqui na academia, o técnico Tite comandou um coletivo para a movimentação dos reservas. O lateral Michael e o atacante Edmundo, que não atuaram contra o Fluminense por estarem suspensos, também participaram do coletivo. Aliás, os 2 jogadores deverão ser as principais novidades na primeira partida do Palmeiras neste segundo turno, domingo em Campinas, diante da Ponte Preta. Para esse jogo, o técnico Tite não terá à disposição, pelo menos por enquanto, Marcinho Guerreiro. O volante foi julgado pelo Tribunal da CBF pela expulsão diante do Fortaleza e, como já cumpriu uma partida, terá que ficar fora contra a Ponte Preta. Quanto ao goleiro Marcos, com uma tendinite no ombro, segue em tratamento e trabalho com bola somente na próxima semana. Pelo menos é essa a expectativa do Departamento Médico do Palmeiras. Da Academia de Futebol, com imagens de Josivaldo Coelho e Antônio Lima, Marcos Roberto para o Gazeta Esportiva. Os números mostram que Paraná e Santos, domingo em Curitiba, deverá ser um jogo muito equilibrado. Com 27 pontos, as equipes dividem a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. As campanhas são idênticas, 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Santos perde apenas no saldo de gols e mesmo assim a diferença é de apenas um gol. Mais um jogo decisivo, acho que vamos encontrar bastante dificuldade e vamos com certeza dificultar para a equipe do Paraná. Tenho certeza que em cima da dificuldade vamos conseguir o resultado positivo fora de casa.
Além do forte equilíbrio entre as duas equipes, a partida será marcada pelos duelos entre a melhor defesa e o melhor ataque da competição. Os paranaenses marcaram até agora 29 gols e a defesa santista sofreu apenas 13 gols em 15 partidas do Campeonato Brasileiro. Vanderlei Luxemburgo sabe da importância dessa partida e antecipou a viagem em um dia. O elenco seguiu nesta sexta-feira para Curitiba. O treinador quer concentração total. A gente concentrou 2 dias antes também contra o Inter, né? Foi na sexta-feira à noite e agora vai ser um pouco mais cedo. Já é para concentrar antes, já para poder ficar bem concentrado para o jogo e estar bem atento aos 90 minutos. E com tanta concentração assim, basta uma vitória contra o Paraná e uma derrota do São Paulo para o Goiás no Morumbi para que o Santos passe a ser o novo líder do Campeonato Brasileiro já neste final de semana. Nosso pensamento, nosso objetivo é esse e ter fé em Deus que vamos no final do ano comemorar esse título. A confiança depositada pelos quase 18 mil torcedores faz o Palmeiras pensar somente na vitória jogando em casa. Com um ponto a menos do que o Juventude, o Verdão tem a chance de se posicionar melhor na tabela de classificação. Um primeiro tempo que prometia começou morno em uma noite gelada no chute de fora da área de Maicon. O Juventude respondeu em seguida na cabeçada de Leandrinho. O mesmo atacante sofreu falta e na cobrança do zagueiro Fabrício, a primeira boa defesa de Diego. Aos 15 minutos, outra vez Leandrinho na cobrança de falta levou perigo. Christian de cabeça quase marcou. Mais uma vez, Diego em grande fase defendeu. Dos pés mágicos de Edmundo, Michael, frente a frente com o gol, não teve a tranquilidade para marcar. André, mais uma vez, salvou a equipe gaúcha. O torcedor palmeirense esperava um início de segundo tempo mais ousado. Durante os primeiros 15 minutos, apenas uma chance de gol. Na disputa entre Edmundo e André, a bola sobrou para Juninho, que tentou por cobertura. Fabrício salvou de cabeça. Insatisfeito com o rendimento do time, a alternativa seria Marcinho. Seria, não fosse a expulsão de João Paulo. Com um homem a mais, Tite aguardou mais 10 minutos. Sem o resultado esperado, aos 25 mudou em dose dupla. Enilton e o estreante Marcelo Costa deixaram o campo para as entradas de Marcinho e Roger. O efeito imediato foi ao contrário. Na desatenção do zagueiro Dininho, o meia Alexandre não perdoou a única chance do time gaúcho em todo o segundo tempo. Juventude, 1-0. Em menos de 2 minutos, Edmundo empatou, resgatando assim a esperança de mais uma vitória no campeonato. Agora, o animal é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão, com 6 gols. Daí pra frente, a ansiedade tomou conta do time. O retrospecto do Palmeiras jogando no Palestra Itália não é muito bom. Em 6 partidas, 2 derrotas, 2 empates e apenas 2 vitórias. Mas o que vale é a boa sequência do Verdão após a Copa do Mundo. Agora, são 7 jogos sem perder. Claro que os dados, eles são importantes, mas tem que ver como conseguiu e como construiu essa sequência. Para mim, esse é o fator mais significativo. Quando vocês me municiam de informações de número de passes, de roubada de bola, de número de oportunidades de gol, isso tudo reflete que a equipe foi superior ou não em relação ao adversário. O técnico Tite não quis entrar em polêmica em relação às declarações do atacante Edmundo logo após a partida diante do Juventude, de que o futebol do Palmeiras foi prejudicado em função do gramado não ter sido molhado antes da partida. O treinador disse apenas que no próximo jogo em casa, todas as providências serão tomadas. Agora à tarde, aqui na Academia de Futebol, aconteceu apenas um treino leve para os jogadores que não atuaram no empate por 1-1 diante do Juventude. Os titulares realizaram apenas trabalhos de relaxamento muscular em uma academia. Sobre o empate de ontem, o técnico Tite não achou tão ruim assim. Ele prefere ressaltar a evolução da equipe no Campeonato Brasileiro. Agora, são 7 jogos sem conhecer uma derrota. Foram 5 vitórias e 2 empates após o período da Copa do Mundo. Sobre a evolução, o treinador destacou a posse de bola no jogo de ontem. Contra o Juventude, foram 411 trocas de passes, com apenas 35 erros. Um índice muito bom, segundo o treinador. O pensamento agora está voltado para o jogo desse domingo. Palmeiras vai até Porto Alegre enfrentar o Internacional, 18 horas e 10 minutos, no estádio do Beira-Rio.
Juninho suspenso não joga, Valdívia deverá ser o substituto, tendo assim a primeira oportunidade de entrar jogando na equipe. Wendel, que cumpriu suspensão, está à disposição, mas briga novamente pela vaga agora no meio de campo com o Marcelo Costa, que fez a sua estreia contra a equipe do Juventude. Quanto ao goleiro Marcos, ainda sente um leve desconforto na clavícula. O técnico Tite irá definir se Marcos joga ou não diante do Internacional, ou pelo menos que fique à disposição no banco de reservas somente amanhã pela manhã. Da Academia de Futebol, com imagens de José da Silva e Pedro Sábio, Marcos Roberto Boemeradi para a Rede Gazeta de Televisão. E o Palmeiras voltou a sorrir com as 2 últimas vitórias no Brasileirão. Tristeza só para o goleiro Marcos, que vai amargar mais um longo período fora dos gramados. Embalado por 2 vitórias consecutivas no Brasileirão, difícil agora é segurar esse Verdão. Como vocês viram, o time está muito bem, né? Tá sabendo o que é dentro de campo. E é impossível de ser batido não, mas muito difícil, né? Pelo que a gente viu nesses 2 jogos, em 2 jogos conseguimos 6 pontos. Em mais de não sei quantos jogos antes da Copa, realmente o time do Palmeiras vai ser bastante difícil de ser batido. O sorriso das vitórias de hoje é o reflexo da alma palmeirense. A alma do Palmeiras está curada, né? Ainda assim, alegria e tristeza se confundem um pouco pelos lados do Palmeiras. É que após os resultados dos exames feitos pelo goleiro Marcos, que sofreu uma luxação na clavícula no jogo diante da equipe do Corinthians, foi constatado que o tempo de recuperação será ainda maior do que o previsto. O goleiro ficará fora dos gramados por cerca de 30 dias. Agora, quem terá a missão de parar o ataque dos adversários é o jovem Diego. Aos 22 anos de idade e a 11 no clube, Cavalieri deverá ser o titular nas próximas rodadas, pelo menos até o final do primeiro turno. É que Sérgio, reserva imediato de Marcos, está se recuperando de uma cirurgia na mão. O jovem goleiro sabe que a oportunidade não manda recado, ela simplesmente chega. Eu tenho isso comigo, que a gente tem que estar sempre trabalhando forte, porque a gente nunca escolhe o momento de entrar, a hora de entrar. Então eu sempre trabalho, me dedico ao máximo aos treinamentos, porque quando ela surgir a gente tem que estar pronto. Apesar de entrar numa gelada contra o Corinthians, a sua Juventude ainda assim não foi capaz de superar uma forte característica. A personalidade, a tranquilidade dele. No jogo ele teve 2 momentos em de bater tiro de meta, ele não conseguia direcionar. E inteligentemente ele virou para o lado. Por ele ser sinistro, ele o colocou do lado que ficaria mais fácil, sem nenhuma orientação. Então isso chama-se inteligência e personalidade. Diego tem a sua individualidade, mas após tantos anos de convivência com Marcos e Sérgio, é perfeitamente aceitável uma comparação de estilos. Eu te diria que a velocidade de reação do Marcos, do Sérgio, não é? Ser um cara centrado, é jovem, mas porém super centrado, coisa mais ou menos assim, né? Tecnicamente a gente não pode falar porque isso já vem com você, entendeu? Então essas coisas, é óbvio que tem alguma coisa que vem dentro disso aí dele e que vem também de fora, que é do Marcos, do Sérgio, de qualquer outra pessoa que esteve aqui. Ele viu, acompanhou outros bons goleiros do Palmeiras.